A Rússia admitiu ter feito um ataque ao porto de Odessa, na Rússia, apenas um dia depois de ter assinado um acordo para liberar as exportações de grãos ucranianos. Vamos então para a Europa saber como andam essas notícias, essas atualizações com o nosso correspondente Luca Bassani. Oi, Luca, boa noite. Como fica o acordo então depois desse ataque, hein? Boa noite, Lívia, Vitor, todos que nos acompanham. Realmente foi um grande choque. Na última sexta-feira tivemos em Istambul o encontro das delegações turca, ucraniana e também russa, com o intermédio das Nações Unidas, presença do secretário-geral Antônio Guterres, para tentar normalizar o fluxo de grãos, né, a exportação de grãos, principalmente do trigo e do milho, pelo Mar Negro para diversas localidades. Essa crise dos alimentos que tem causado grande parte da inflação nos países mais pobres do mundo. A gente viu que a Rússia assinou, mas menos de 24 horas depois foi acusada pela Ucrânia de bombardear com 6 foguetes uma localidade no porto de Odessa, o maior porto da Ucrânia no Mar Negro, e aquele também uma cidade muito populosa com 1 milhão de habitantes. A gente viu que inicialmente os russos negaram, mas depois hoje admitiram que estavam indo atrás apenas de um alvo militar que estava nas localidades do porto. De qualquer maneira, os ucranianos dizem que conseguem, de certa forma, retomar o fluxo caso os russos se disponham a seguir aquilo assinado em Istambul, e que, caso isso aconteça, eles conseguirão exportar 60 milhões de toneladas nos próximos 6 meses. Caso a violência continue, os ataques sistemáticos, esse tempo será quadruplicado e será necessário, então, 2 anos, 24 meses para que isso aconteça para a mesma quantidade de grãos. De qualquer maneira, a gente vê que a Rússia também disse que teria vontade de derrubar o governo do presidente Zelensky. A gente sabia que isso era um objetivo pelo menos não muito concreto, ou pelo menos não muito explícito dos russos, e que cada vez se mostra algo possível, ou pelo menos um intuito dos russos, já que o presidente Zelensky disse que está disposto a lutar por todo centímetro de terra no seu país, ao mesmo tempo que a Rússia continua com os ataques bastante intensos, principalmente na região do Donbass. A gente continua acompanhando, as imagens são bastante fortes, apesar de no último dia 24 ter completado 5 meses de guerra, a chance de que haja algum tipo de encontro diplomático para acabar o mais rápido possível com esse conflito se torna cada vez mais improvável. Agora, mais um desdobramento, Luca. Hoje mesmo, a Gazprom, que é a empresa de petróleo e também gás russa, disse que a partir de quarta-feira vai interromper parte do fornecimento de gás para a Alemanha, que é para onde você voltou, né? Para onde você está. Aliás, não é a primeira vez em que a Rússia sinaliza esse corte de parte do fornecimento de petróleo e gás para a Europa, especialmente para a Alemanha, que é bastante dependente. A própria Europa tenta depender cada vez menos, né, dessa energia da Rússia. E eu quero saber se está repercutindo aí já essa decisão da Gazprom, quais as expectativas aí na Alemanha para mais uma redução do fornecimento de gás ao país. Olha, Lívia, o que a gente viu que há cerca de 2 semanas, quando a Nord Stream 1, o principal gasoduto que vem da Rússia até a Alemanha pelo Mar Báltico, foi paralisado por uma manutenção que acontece anualmente, os alemães já acreditavam que, por conta das circunstâncias da guerra, os russos não voltariam a ligar esse fluxo. De certa forma, na última quinta-feira isso voltou, apenas 40% da capacidade, mas voltou. Só que, de qualquer maneira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já tinha feito um anúncio para os países europeus, principalmente aqueles altamente dependentes do gás russo, como a Alemanha, Itália, também Áustria, que arrumem outras alternativas e que economizem o máximo possível, cerca de 15% ao mínimo durante esse verão, para que haja um excedente de energia no inverno e não haja problema exatamente de pessoas morrendo de frio ou da estagnação, já que as empresas, as indústrias necessitam muito desse gás. A gente viu que não repercutiu muito bem. A gente sabe que a Alemanha foi um dos países que, de certa forma, mais perdeu com a imposição das sanções até agora. São vários meses de muita complicação econômica para as indústrias do país, que são basicamente a coluna vertebral tão importante da economia alemã, e a gente vê que agora a possibilidade de isso acabar de vez apenas dificulta. De certa forma, os europeus têm procurado novos acordos, principalmente na África, o norte da África, envolvendo Argélia e Líbia, além, é claro, da Nigéria, que fornecerá muito provavelmente a grande parte do gás, além, é claro, dos antigos parceiros já no Oriente Médio, incluindo a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Agora, Luca, para fechar, mas ainda falando de guerra, um político brasileiro virou persona non grata para o governo da Ucrânia. Quem é e o que aconteceu?
O ex-presidente Lula, candidato também na eleição de 2022, ele foi colocado numa lista de pessoas persona não grata, né, do governo ucraniano, por ter sido considerado uma pessoa que faz propagandas pró-Rússia em suas palestras. Isso em referência a duas ocasiões em que o antigo presidente Lula disse sobre a Ucrânia ser tão culpada por essa guerra quanto a Rússia, que diz que o presidente Zelensky é tão culpado pelo conflito no leste europeu quanto o presidente Putin, de certa forma, igualando os dois. A Ucrânia diz que é o país agredido, o país violentado, o país aquele que perdeu, né, de certa forma, a sua autonomia por conta de uma invasão que desrespeita o direito internacional e, portanto, Lula estaria do lado dos russos nesta ocasião. Mas nessa lista de 78 estrangeiros, Lula é o único brasileiro, a grande parte deles são americanos, mais de 30, e a gente percebe exatamente que o governo ucraniano tem se colocado sempre de maneira bastante oposta a qualquer um que tente, de certa forma, igualá-los com os russos neste momento em que a guerra entrou no seu 6º mês. Tá certo, obrigada pelas informações nessa segunda-feira, Luca Bassani, boa noite e uma ótima semana a você. Vamos então a mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Quero te ouvir mais uma vez, e não pela última vez na edição de hoje, Rodrigo Constantino. Você acredita que essa crítica oficializada de Volodymyr Zelensky da Ucrânia ao ex-presidente Lula e agora candidato pode de alguma forma influenciar negativamente na campanha dele? Lívia, eu não sei se vai ter essa repercussão, porque uma boa parte da imprensa militante vai tentar abafar. Imaginem se fosse Bolsonaro na lista. Agora, no mínimo, é curioso para derrubar essas narrativas todas, né? Muita gente na imprensa brasileira condenou o presidente Bolsonaro por ficar supostamente neutro demais nesse conflito, sendo que o presidente tem que ser pragmático, porque ele tem que defender os interesses nacionais, né? Já o Luiz Inácio Lula da Silva não, ele não consegue esconder muito bem a sua predileção, a sua simpatia toda pelo regime russo, pelo Putin, que aliás lamentou a queda do Império Soviético como uma das grandes desgraças geopolíticas da história, né? Então é isso, né? Enquanto falavam que Bolsonaro é que estaria do lado do Putin, eis que Zelensky, o próprio responsável pela resistência ucraniana, diz que é Lula o amigo, o companheiro de Putin nessa história. E tomando por base essa declaração do governo ucraniano, Daúde, significa que num eventual novo governo de Lula, caso o ex-presidente consiga retornar à presidência da República, o Brasil passaria a ter um alinhamento maior com a Rússia nesse conflito? Porque, como o Constantino lembrou agora, a posição atual do governo brasileiro é de neutralidade. Foi isso que decidiu o governo do presidente Jair Bolsonaro. Havendo uma mudança de governo, é possível que o Brasil se alinhe à Rússia, Daúde? Dá para dizer isso ou não? Bom, eu acho que se alinhar à Rússia seria concordando, né, com essa barbaridade que Putin está cometendo, né, onde milhões, quase 7 milhões de ucranianos estão fora, vários outros morreram, né, voltas civis, né, que foram atacados pela Rússia, seria uma loucura. Eu não acredito, o Brasil hoje tem não acredito, do Lula a gente tudo para esperar, né, tem uma dependência muito grande, né, da Rússia, que o presidente vem administrando dentro da neutralidade, né, que ele se manifesta. Mas, Brau, só aqui eu acho que o importante de nós tirarmos uma noção desse posicionamento são 78 pessoas que são consideradas não gratas pelo governo ucraniano. Isso tem certamente um fundamento, né? Então, de repente, nós temos aqui uma pessoa que se coloca como presidente, que quer voltar à presidência do Brasil, com um histórico que todos conhecem, né, com uma posição que está aí tentando mostrar que ele não é nada disso, então está aí. Quer dizer, o Lula é isso aí, o Lula, ele tem uma característica que ele não está ali para fazer algum projeto, ele é uma pessoa política que vai continuar levando essa situação. Agora, compete a quem? Compete ao partido do governo Bolsonaro, ao partido do candidato Bolsonaro, mostrar quem é o Lula dentro dessas características, né? Eu acho que o Lula, ele vai se adaptando às realidades, não importa, e ele vai buscar o seu objetivo. Então, eu acho que o importante
dessa lista é esclarecer a todos quem é o Lula. Mais uma que as pessoas têm que tomar cuidado.